Então, a gente falou agora na unidade 3, a seção 3.1, tabelas de símbolos, análise semântica e a traduções, né? Através, usando aí a dirigida por síntese. Agora a gente vai ver aí tradução dirigida pela sintase, tá? Só dar uma relembrada, não deixar de baixar o NetBeans, tem um link aí. Depois eu compartilho novamente com vocês, mas lá no portal vai estar o link, tá? Só relembrando também, no portal já tem um link também da nossa videoaula, toda quarta-feira, às 7 horas, a gente inicia nossa videoaula. Só se caso não tiver no grupo do WhatsApp, vocês podem acessar o portal de vocês, clicar no link que vai estar lá. No portal também tá as vídeos nossos, de todas as aulas gravadas que a gente teve, está lá. E tem os links também, esses links que tá aqui no PowerPoint, está lá também no portal para vocês baixar o NetBeans, dar uma estudada também como que funciona o NetBeans e programar dentro dele, e não deixar de baixar os JDK. Se não baixar o JDK, o NetBeans ele não funciona, você não consegue prosseguir com a instalação. Se não me engano, tem um pacote do NetBeans lá que já vem o JDK junto, já instala os dois no meio. Completo, né? Isso. Eu fiz nesse, tá funcionando tranquilo aqui. Legal. Então, pessoal, a fase de análise semântica de um compilador, a gente está estudando compilador. Dentro do compilador, a gente está estudando as linguagens de programação que são utilizadas dentro desse compilador, como que é feita essa tradução dessa linguagem, a padronização dessa linguagem usando aí a EBNF e as conversões da síntese e semântica, tá? Então, a gente está falando sobre isso aí, nosso conteúdo é sobre isso aí. Então, através de um compilador, ele conecta através de definições de variáveis com seu uso. Ele verifica se cada expressão tem um tipo correto e traduz essa síntese abstrata, representando mais simples e adequada para a geração desse código de máquina. Segundo as informações da Apple, 2002, né, ele traduz falando sobre as fases semânticas. Sendo assim, nós temos, então, o analisador sintático. Ele verifica se a estrutura do comando e se os tipos envolvidos nessa estrutura são compatíveis. Feita essa análise semântica, ele passa para o próximo passo seguinte, onde vai fazer a geração do código. Depois ele define os conceitos iniciais e vai conhecer como vai associar esse aspecto semântico à gramática. Segundo Hall, existem, então, dois tipos de notações. Primeira, as definições são dirigidas pela síntese, e a segunda, os esquemas de traduções. Aqui eu tenho uma representações de uma tradução dirigida pela sintática, onde a tradução dirigida pela sintática, nós temos o tipo de notações que irá associar essa regra semântica através das regras de produção. Então, aqui eu tenho uma regra dirigida sintática e eu tenho o meu esquema de tradução. Se caso na prova cair perguntando ou pedindo, faça um desenho aí de uma tradução dirigida da sintática, é essa representação que vocês vão fazer para mim. Tradução dirigida pela síntese, onde eu tenho a definição da síntese e aqui eu tenho o esquema de tradução. A definição é dirigida pela síntese, ela tem as especificações, que são alto-níveis, e cada toque são associados a um conjunto de atributos. Como a base de árvore de derivação, esses atributos são sintetizado, é quando ele anota a variação da regra semântica de cada nó, de baixo para cima, certo? Esse de baixo para cima é aquele que a gente chama de ascendentes, né? Que a gente viu lá bem no começo lá da árvore lá. E esse ascendentes, ele inicia da árvore para a raiz. Nesse caso, de baixo para cima, tá? Então, ele começa da raiz, da folha, desculpa. Da folha, ele vai para a raiz, beleza? Que é chamada aí de ascendentes. O outro, herdados. O herdado é quando o valor semântico do nó é definido pelo seu superior. Nesse caso, o superior a gente chama de pai. E o lateral a gente chama de mãe, irmão. Como ele está falando herdado,
ele está herdando, então, do pai, onde o irmão está herdando essas informações do seu superior, nesse caso, que é o pai. Então, a gente tem um exemplo aí, nesse caso, uma variável, quando ele aparece do lado esquerdo e direito, nós temos, então, uma atribuição. Essa atribuição que ele fala é aquela setinha. Essa setinha, a gente chama ela de atribuições. Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Já nos esquemas de tradução, eles inserem essas ações semânticas do lado direito das produções e é também possível determinar aí uma ordem de ações e as avaliações de atributo que irá ocorrer. Através disso, nós temos, então, a apresentação de um esquema de processo, onde ele faz a tradução dirigida pela síntese. Como mostra a figura, eu tenho, então, a entrada do Lexo. Dentro da entrada, eu tenho meu fluxo de token. Nesse fluxo de token, eu vou ter meu análise semântico. Esse análise sintático, análise sintático. Eu tenho a minha árvore gramatical, que a gente viu, certo? Da esquerda para a direita. Dessa árvore, a gente tem as regras semânticas. E dentro dessas regras semânticas, nós temos as avaliações das regras, onde vai utilizar as regras gramaticais para fazer essa ordem de avaliação. Então, eu tenho, dentro da regra semântica, vai gerar o meu código, vai salvar essa tabela de cima, vai emitir mensagem de erro se tiver um erro e realizar outras atividades que foram solicitadas. Lembrando, lexema é um valor representado pelo padrão de token. Tomemos então ele como uma expressão de valor recebe o valor de 10. Nessa análise lexa, nós temos então um comando. Valor é o lexema e o token é o ID. O 10 é o lexema e o token é o número, tá? Lembrando que significa aí o lexema. Então, um analisador lexo, ele vai integrar-se nos analisadores sintático e semântico, e através disso ele vai identificar, então, que tipo de token está sendo solicitado. Feito isso, ele vai adicionar em uma tabela de símbolos, que é chamada TS, tabela de símbolos, e vai fazer os atributos no token. Exemplo, então, eu tenho o nome do token, e lexema e o valor, tá? Então, lembrando que o lexema, ele é o valor, certo? E o token é o ID. Nesse exemplo apresentado, a gente então tem uma ação semântica, onde vai fazer, será adicionado uma ADTS, que é a tabela de símbolo, onde nessa tabela de símbolo, então, eu tenho o meu token, que é o ID. Dentro desse token, eu tenho o meu lexema, que é o valor. Dentro desse valor, eu tenho o meu tipo, certo? Nesse tipo, eu estou dizendo que ele vai ser inteiro. Através disso aí, então, eu tenho uma inclusão de tabela dentro do símbolo ID e o lexema e o valor, onde será adicionado, então, o número. Nesse número, eu tenho o valor 10, o tipo e como ele será representado por esse valor, que será inteiro. A função do analisador Lex é fornecer o atributo sintetizando, onde esse estoque, em qual o seu valor identificado será anotado pelo lexval. E como a gente tem um exemplo, representando aí um símbolo de terminal, eu tenho então meu token, número.lexval, que está recebendo o seu valor 10, que nesse caso é o valor do toque. A árvore gramatical representada, ela corresponde aí centena 2 mais 8, da direita, e temos também a árvore gramatical já anotada por meio de regras semânticas. Para poder compreender a árvore, a gente vai mostrar aí como comparar essa regra de produções e como comparar também a regra semântica. Então, aqui eu tenho as representações dela, onde eu tenho S, recebe o valor do resultado. Nesse resultado, a gente vai chamar ele de result, e esse result vai receber o valor, nesse caso, o resultado de um cálculo. Aqui eu tenho a representação da minha expressão,
onde e.val é igual a e.val. Se e for igual a ponto eval, então ele vai fazer a soma de eval mais eval. Feito isso, eu tenho, então, eval igual tval. Isso eu estou fazendo o quê? Estou realizando uma soma de valores dependente entre os termos e ele é dirigida por a síntese associada a um atributo. Nesse caso, esse atributo é chamado de val. Ele vai indicar o valor associado e os valores de símbolos não terminais. Dentro disso, então, eu tenho t recebe o valor de número, onde t é igual a número.lexval. Número é um símbolo terminal e está associado a um atributo sintetizado e que não há regra semântica para o mesmo, já que seu valor está fornecido pelo lexo. Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Sim. Beleza. Aqui a gente tem uma representação da árvore gramatical, onde já está representando aí uma regra semântica. Então aqui eu tenho o meu S, onde está recebendo e.aval, recebendo seu valor. O S é o meu resultado, o resultado desse aqui é o valor 10. E aí eu fiz a divisão, jogando então valores do número lexual 2 para cá, onde ele vai descer, vai subir para o valor, vai somar, e aqui ele vai descer e vai subir para o valor. Tranquilo até aqui? Então aqui a gente tem uma representação da minha árvore gramatical. E aí o seu resultado dessa árvore será 10. Então os atributos, número.lexval e tval, eles são chamados de atributos sintetizados, tá? As regras de produções, o símbolo não terminal, nesse caso o símbolo de não terminal que ele chama é o E, tá? Se eu voltar aqui para a minha expressão da árvore, então o E ele é um símbolo não terminal, ele aparece da esquerda e à direita na produção, quando você quer ter aí um atributo herdado. Nesse caso, o E está herdando um atributo. O E está herdando qual atributo? Valor 2. É como eu vi na anterior, é possível fazer o fatorar a gramática para evitar que esse tipo de construções e assim trabalhar também apenas com atributos sintetizados. Uma definição dirigida pela síntese, somente com os atributos sintetizados, segundo Hall, ele é chamado, então, de definição de S atribuída. Aqui, então, eu tenho as minhas declarações aí gramaticais, fazendo as declarações, aí eu fazendo a inclusão das minhas regras, onde o D, ele é não terminal, porque ele está recebendo os valores. O T também é não terminal, porque o T recebe o valor de L. E o L é também não terminal, porque vai receber uma lista de variáveis. Nesse caso, lista de variáveis, ID, recebendo aqui, ó. Então, L recebe o ID, onde L, né, tá recebendo ID. Aí, nesse caso, eu tenho uma produção aqui de T, declarando como int e dobre, né? Onde T vai levar dois tipos de símbolo, ele pode ser int ou ele pode ser dobre. Aqui eu tenho L recebendo o ID, o L pode ser L ou pode ser meu ID. Aqui eu já tenho os símbolos de terminais, certo? Onde eu não estou recebendo aí nenhum valor, e sim atribuindo. Então, isso eu chamo de valores terminais. Quando eu tenho um valor recebendo de outro, eu tenho, então, não terminais. Então, a gente vai inserir algumas regras de atributos.
Aqui eu tenho também a produção, aqui eu tenho minhas regras e aqui meus comentários. Produção eu tenho D recebendo TL, T recebendo o valor int ou double, o L recebendo ID ou L também recebendo ID e L. Aqui eu tenho o L, que tipo que será ele? Nesse caso, o meu tipo ele pode ser inteiro ou real. E aqui meu ID ele pode ser o ID tipo e tipo. Nesse caso, o ID tipo será o meu identificador da minha variável. Nesse caso, o identificador da minha variável é o L. Aqui eu estou separando minhas produções de dados, dos seus valores específicos. E aqui eu tenho minha construção da minha árvore, que é chamada de grafo dependente. Então, eu tenho a minha variável, o tipo inteiro, que é o int. Aqui eu tenho minha outra variável, aqui eu tenho o L e o T. O L está recebendo tipo de inteiro e ID. E aqui também está recebendo tipo de inteiro e sua ID. Aqui eu tenho minha declaração. Dentro dessa declaração, eu fiz a minha representação da minha árvore. As ações semânticas muitas vezes são implementadas por meio de umas sub-rotinas, no processo de verificação da semântica, e é necessário anotar seus erros ou apontar seus erros. Apontar esse erro, a gente tem a declaração do identificador, compatibilidade de tipos, compatibilidade entre parâmetros e argumentos, e vamos ver uma representação desse no programa C, mostrando aí o erro semântico existente no código. Então a gente vai identificar aqui nosso erro de mensagem. Nosso código foi feito em C. Aqui eu tenho minha função void, onde dentro da minha função estou declarando minhas variáveis, int, ar e char. A char a B vai ser char e o A vai ser int. Nos comentários, onde char eu tenho a função 2. Essa função 2 ela é uma double. E aí declarei minha variável dessa double como C. E aí eu tenho meu retorno, onde vai ser 10.5. Aqui eu tenho a minha função int main, onde dentro dessa minha função eu declarei meu valor de x e y como inteiro, e onde o x vai receber o valor 1. Dentro desse x recebendo o valor 1, eu tenho a minha letra K recebendo o valor 10. Aí aqui vai ter um erro. Aqui eu tenho um erro semântico, que nesse caso tem incompatibilidade da linha 4, certo? Linha 4. E vai dar uma incompatibilidade no retorno da minha função A6, que é aqui. Aqui eu tenho, nessa expressão, outro erro de compatibilidade que inicia da 9, a linha 10. Porque estou declarando iniciando a minha função aqui, que ela deveria estar iniciando na parte superior. E aqui eu tenho outro erro, que nesse caso o meu K, ele vai dar erro de declaração de variável. Por que vai dar erro? Porque eu não declarei em nenhum momento, nenhuma do início, essa variável, igual eu fiz aqui, ó. Int, eu declarei meu x e y, eu poderia ter declarado aqui minha variável K. Aí aqui eu não teria um erro dessa variável, porque eu declarei que tipo que ela seria, se ela seria real, inteiro e assim por diante. Aí evitaria do erro. E, prosseguindo, entre a linha do 4 até o 12, vai ter um erro também de compatibilidade da linha. E aqui no comando da minha função 1, eu vou ter um erro aí, onde essa função ela não foi declarada. E aí nessa declaração dela, ela vai dar erro de argumento na hora de for fazer a chamada dela. Tranquilo aqui, pessoal? Posso prosseguir? Pode. Aqui ele vai descrever a variável, os erros que aconteceu.
Eu já descrevi e expliquei para vocês lá. Eu vou avançar essa parte, tá? Então, está mostrando a linha de onde está acontecendo o erro, que são identificados pelo copulador, nesse caso em C, e as linhas que estão com erro, a linha E1, E2, E3 e assim por diante. A implicação desse programador poderá ter dificuldade para encontrar esses erros nos seus programas, se caso apresentado, caso não ocorrer nenhum erro de compilação, nenhum erro de execução, mas poderá ocorrer um erro na sua saída, que é não esperado, e aí, nesse caso, quando acontece isso, a gente chama ele de erro lógico. Os erros lógicos são difíceis de serem corrigidos. Detalhe importante nessa relação de tratamento desse erro é a curiosidade e a clareza da mensagem de tratamento de erro. Tá, pessoal? Toda vez, então, que a gente tem um erro na saída, esse erro a gente chama ele de erro lógico, tá? Tranquilo? Erro lógico. Na linha 10, se ela fosse escrita x recebe 1, o compilador C iria apontar esse erro. Então, o erro seria erro inválido conversões da constante de char to int. Então, ele iria usar uma aspa dupla, e esse compilador ia reconhecer a necessidade de declarações da sua estrutura, representando, então, um vetor de char. E ele trata e analisa como semântico, se nesse caso, ele vai falar que não existe esse tipo de declarações, nesse caso, desse erro que deu. Se vocês alterar também a questão do parâmetro das funções, da função main para int main char, né, asterisco argumento, e mantiver x1, o compilador irá indicar outro alerta aí. Vai falar que a execução dessa main não está interagindo com a estrutura. Então, cada alerta desse aí, representando na linha 10, não é possível, então, você realizar o tipo de conversão de tipo, mas irá gerar um código executável e vai analisar a equivalência desse tipo parcial. Para mostrar essa comparação nessa linguagem, vamos utilizar, então, outro exemplo aí. Então, aqui eu tenho public class, declarei uma nova classe, nessa declarei como static, dentro dela declarei como string e coloquei como argumento, declarei minha variável como int, onde x recebe o valor 10, o k recebe o valor 10 e o x recebe a função 2 de y, onde eu tenho então a minha função 1 de x. Static void, declarei minha função, o a como inteiro e b como caracteres, como char. Na função 2, eu declarei como AC como dobro e coloquei um valor de retorno pausando 10.5. E aí, através disso, ele está falando um erro aqui, ó, erro de incompatibilidade da minha string. Na hora de fazer essas conversões da string para inteiro, nesse caso, isso aqui não está fazendo essa conversão, porque eu estou declarando que a minha função aqui, minha main, ela é string, e eu estou usando um valor inteiro e não é possível fazer essa conversão. Próximo erro, ele está falando do símbolo que está sendo representado. O outro erro, que não localizou a classe como nova. E aqui tem outro erro falando que um método de função utilizado dentro da classe como novo não se aplica ao seu tipo de função. E o próximo erro, ele fala que há incompatibilidade de tipo, e aí é impossível de converter o valor de dobre para char, nesse caso, essa conversão aqui. Aí a gente tem uma representação do elemento de diagrama de síntese. Então, eu tenho minha atribuição. Nessa atribuição temos nossos identificadores, representado pelo sinalzinho da setinha, e as expressões, e finalizando essa linha de comando. Nós temos as expressões, que é representada por identificador, números,
e operadores. Essas expressões ela vai estar dentro de um parênteses. Temos nosso identificador. Esse identificador é representado pelas letras, onde são também os dígitos e números, tá? Isso aí é um diagrama de síntese. Nós temos nossa árvore. Então, dentro da nossa árvore, nós vamos ter nossa atribuição. Dentro dessa atribuição, nós vamos ter nossa ID e nossas expressões, números e os fatores e termos da sua ID. Já? E aí, atividade para vocês responderem. Tira a foto aí. Pode tirar print? Pode tirar print. Pode avançar. Pode prosseguir. Aí tira o print. Tá, próximo. Volta aí, professor, fazendo favor. Não, na 2. Pode passar para 3, por favor. Tem esse. Pode avançar aí. Tem esse. Esse é a parte do 3? Isso. Aí a 3.
Acerto. Volta. Vai lá, passa para frente. Meio 3. Vai, pode passar, professor.